Paz e graça, dando continuidade dentro do Evangelho de Mateus, é uma visão panorâmica. Eu sei que não dá pra gente expor, né, capítulo por capítulo, mas a gente vai tentar ser bastante edificante sobre o Evangelho de Mateus, como a gente está iniciando esse propósito. Pois bem, né, como foi falado, Mateus ele tem a preocupação de estar revelando ao povo judeu, na realidade, o cumprimento, né, das profecias do Antigo Testamento em Cristo Jesus. E uma das primeiras coisas do capítulo 1 até o capítulo 4, que fala a vinda do Messias, Mateus já começa expressando, na realidade, a importância, né? Ele começa falando sobre a genealogia de Cristo. Ele vai dizer: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por quê? Porque na realidade os judeus davam muita importância às genealogias. Os judeus têm esse costume de valorizar de quem da onde que veio, quem é esse, né? Quando Davi vence o gigante, né, Saul pergunta quem é o pai desse jovem, porque há um interesse, né? Qual a linhagem dessa pessoa. Então os judeus davam muita importância a isso, a genealogia, a árvore genealógica daquela pessoa. Então Mateus já começa expressando a genealogia de Jesus, trazendo desde então Abraão, e vai chegar e culminar então, né, José, que é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, né? É aí que envolve toda uma cultura da época. Então, antes de uma pessoa ser ordenada para o sacerdote, requeria-se que provasse a sua descendência de Arão. Mateus, expondo Jesus como Messias, vê-se obrigado a provar pelo Antigo Testamento que Jesus é filho de Davi, né? Aquele que tem o direito de ser rei de Israel, né? Fez isso na genealogia que se encontra no capítulo 1, que nós vemos aqui, e vai até José, que é o esposo de Maria, a qual, né, então, fica conhecido como pai de Jesus, né, mesmo sendo que não houve nenhuma relação entre Maria e José, e que o Espírito Santo veio, né, e apossou de Maria, né, e gerou, Cristo foi gerado, né, da Virgem Maria. O Antigo Testamento ensina que o Messias havia de nascer de uma virgem e que devia ser não somente filho de Davi, mas também filho de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6, né, a qual vai falar sobre essa profecia, e o povo judeu sabia muito bem, né, dessa profecia sobre o menino que viria. Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Né? Então, Jesus veio. Também está escrito que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Mateus tem esse cuidado de trazer essa genealogia de Jesus, mostrando e revelando ao povo judeu de que Jesus realmente é o Messias prometido dentro das escrituras do Antigo Testamento. Né? O interessante é que dentro do capítulo 1, vai trazendo essa revelação de quem é o Cristo, e revelando dentro então das profecias, em Isaías capítulo 9, 6, Isaías 7, 14, que vai falar então dessa vinda desse Messias, né? E no capítulo 2, né, nós sabemos que é a apresentação quando então os magos recebem a visão de que o menino nasceria em Belém, e enfim, né, a Bíblia vai dizer então que eles são guiados por uma estrela até encontrar com Jesus ali na manjedoura, a qual foi concebido ali naquele local. E então Herodes não fica enfurecido, porque na realidade ele fica com medo. Quem é esse rei? Quem é esse rei?
Então ele tenta de toda forma, né, fazer com que os magos voltem, enfim, né, e acaba os magos, Deus então tirando eles para outros lugares, mas Herodes então tenta de todas as formas eliminar os meninos, medindo a idade dos anos, e então, né, começa a eliminar para tentar de alguma forma barrar o plano de Deus, mas foi jogado por terra porque o inimigo não tem poder de frustrar os planos de Deus sobre a redenção. O capítulo 3 registra o ministério de João Batista, que veio então como precursor, anunciador, né, do Messias, de que viria um, né, que então salvaria, que seria o Cordeiro, que tira o pecado de todo mundo. No capítulo 4, que é o momento do auge do ministério de Jesus, claro que antes, né, disso daí acontecer, né, a Bíblia vai dizer que houve o batismo, quando Jesus vai até o Rio Jordão encontrar-se com João Batista para ser batizado. E naquele momento diz a Bíblia que Jesus é batizado, né, e a Bíblia diz que vem, né, uma pomba com o Espírito Santo na forma de uma pomba, pousa sobre Cristo, uma voz do céu, então vem e diz, esse é meu filho amado em quem me compraz. Então nós vemos ali, né, de alguma forma, a palavra que é muito falada no meio cristão sobre a trindade, que não há na Bíblia a palavra trindade, é um termo teológico, que na realidade a gente vê uma referência, o Pai falando, o Espírito descendo e o Filho, né, então ali naquele local, naquele momento, nós vemos a trindade no mover dentro dessa passagem, em nome de Jesus Cristo. E no capítulo 4 nós já vemos então a qual é o ministério de Jesus Cristo sendo iniciado, né, a qual Jesus é tentado 40 dias, 40 noites ali, a qual no deserto é tentado. E a partir dessa tentação, Jesus vence Satanás, Jesus vence pela palavra. Por isso que eu amo a palavra, porque a palavra ela tem esse poder de destruir com todas as artimanhas do inimigo. E então no capítulo 4 nós vemos esse desfecho, a vitória, né, de Jesus, né, contra as tentações do inimigo. E a partir daí começa o ministério do Messias, o chamado do Messias, que nós vamos ver dentro do decorrer dos livros, né, do Evangelho de Mateus. Que Deus possa estar confirmando, em nome de Jesus, estas palavras no seu coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, para que tenhamos a capacidade de concluir, em nome de Jesus.